Queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que renova em nós a satisfação desse reencontro e da sua audiência. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título Mensagens de Esperança em Tempos Difíceis. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiramente, conhecer o livro do profeta Zacarias, suas visões e mensagens. Israel será levado cativo e, posteriormente, Deus julgará as nações invasoras. Também perceber que Deus tem uma promessa do renovo, da vinda do servo justo, que purificará verdadeiramente as pessoas. E, por fim, praticar, observando que Deus convida Sião a cantar e se alegrar. Isso porque Ele está presente, fará da nação sua habitação e removerá seu opróbrio, sua humilhação. O texto áureo diz o seguinte: Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Este texto está registrado no livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 10. Como introdução desta lição, o profeta Zacarias, que nasceu nos últimos anos do cativeiro na Babilônia, tem o seu nome que significa, abro aspas, aquele de quem o Senhor se lembra. Então, Zacarias significa aquele de quem o Senhor se lembra. Era evidentemente um nome comum entre o povo escolhido, mas com um significado muito especial, pois é muito bom saber que Deus pensa em nós. Zacarias provinha de uma família de sacerdotes. Seu avô, chamado Ido, é mencionado como acompanhante de Zorobabel, príncipe de Judá, e de Josué, sumo sacerdote, quando voltaram do exílio babilônico para Jerusalém. É provável que seu pai, Berequias, tenha morrido quando Zacarias ainda era pequeno, deixando o menino aos cuidados do avô. É por isso chamado de filho de Ido. Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu, e bem jovem, já havia recebido seu comissionamento profético. Confira lá em Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 4. Seu ministério começou por volta do ano de 520 anos antes de Cristo. Suas mensagens eram de estímulo, exortação e de esperança para um povo que voltava do exílio em extrema pobreza e pouca perspectiva de futuro. Zacarias dá início às suas profecias com uma mensagem de ternura e amor de Deus, chamando o povo de volta para Deus. É certo que o Senhor não deixou passar em branco os pecados antigos.
A lembrança da ira de Deus ainda era muito recente. Mas o profeta se apressa em destacar a piedade e a terna misericórdia do Senhor. Abro aspas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Vamos estudar dois aspectos das mensagens de Zacarias que nos enchem de esperança. Número 1. Há esperança por causa da graça redentora. Confira lá em Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 10. No texto da visão que Zacarias tem, do sumo sacerdote Josué sendo acusado por Satanás de estar com as vestes sujas e sendo justificado por Deus, lemos esta expressão a respeito de Josué. Abro aspas. Não é este uma tição tirada do fogo? Fecho aspas. Qual o significado disto? Uma tição no fogo é um pedaço de madeira, de lenha, que está queimando, sendo consumido. Todos nós que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, pelo poder do sacrifício do Calvário, fomos alcançados pela graça redentora. E esta graça alcança todo aquele que crê na obra redentora do Calvário. Portanto, somos tições tirados do fogo. O que significa ser um tição tirado do fogo? Fomos tirados de uma condição de acusados para uma condição de justificados. Josué estava sendo acusado por Satanás. Havia também uma acusação e uma sentença sobre nós. É bom lembrar que temos um acusador que nos acusa dia e noite diante do Pai. Confira lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Mas também temos um advogado diante do Pai, pronto a defender a causa de cada pecador que confessa arrependido os seus pecados. Confira a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, e você vai encontrar esta citação. Ponto número 2. Fomos resgatados da sujeira do pecado e vestidos com vestes da justiça. Josué teve suas vestes sujas trocadas por vestes limpas. Fomos tirados de um estado de impureza para um estado de santidade e pureza. O ponto número 3 diz o seguinte: fomos resgatados com um propósito. Josué, o sumo sacerdote que retornou do exílio da Babilônia, foi tirado do fogo do exílio para cumprir um propósito junto ao seu povo em Jerusalém. Fomos tirados do fogo do inferno para o cumprimento de um propósito. Somos tições tirados do fogo da acusação, da impureza, da condenação, para realizarmos o propósito de Deus. Qual o valor de um tição tirado do fogo? Nenhum. Porém, o Deus que nos resgatou nos deu um valor
ao chamar-nos para a sua missão. Entretanto, se estivermos com as vestes sujas, estaremos inadequados para a função. Vestes sujas, consciência maculada, nos impedem de entrar na presença de Deus, nos impedem de interceder, nos impedem de ministrar ao Senhor. E o que devemos fazer para estarmos aptos a viver para o propósito para o qual fomos chamados? Eis algumas respostas. Número 1. Não podemos desistir de estar na presença de Deus. Josué estava diante do anjo do Senhor. Não devemos nos afastar, mesmo que venhamos a tropeçar. É preciso clamar para que Ele nos purifique. Clame por Ele. Ponto número 2. Não use palavras em defesa própria. Josué não pronunciou uma palavra sequer para justificar sua condição. Não devemos tentar nos justificar diante de Deus. 3. Deixe que Deus faça a sua defesa. Foi Deus quem defendeu Josué. Foi Deus quem disse que Josué era fruto de sua graça, pois era um tição tirado do fogo. Alguém que simplesmente queimaria e não tinha valor algum. Ponto número 4. Dependamos da graça de Deus. A nossa defesa não se baseia em virtude humana, e sim exclusivamente da graça que elege tições tirados do fogo. Você está entendendo esta linguagem metafórica? Você está se colocando em alguns lugares destes trechos que eu estou lendo. Ponto 6. Criamos que para Deus a remoção da iniquidade é uma decisão soberana da graça no coração de quem crê. Versos 4 e 5 ele diz, abro aspas, tenho feito que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então creia. Ponto número 7. Recebamos uma consciência liberta e tranquila. Versículo 5 diz, turbante limpo na cabeça é a provisão de uma consciência que se apossa da graça de Deus. Zacarias nos traz esta revelação preciosa de que podemos ter esperança por causa da ação redentora de Deus manifestada por sua graça. Aplicação. A graça de Deus é a base de toda a nossa esperança. Sem ela, não passaríamos de tições queimados no fogo. Você tem aprendido a desfrutar dessa graça redentora ou vive com a consciência pesada e sem esperança por achar que tem que fazer por merecer? Ponto número 2. Há uma esperança que transcende esta vida. Está lá registrado no livro de Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 20. Embora fosse o profeta da esperança com uma mensagem de ânimo, exortação e consolo, afinal,
É ele quem transmite a mensagem de que não devemos desprezar os humildes começos, pois eles são surpreendentes. Leia Zacarias capítulo 4, versículos 6 a 10. Zacarias não omite as crises, castigos e disciplina do Senhor durante o processo até chegar ao desfecho final. O profeta fala a um povo sem esperança, sobre uma esperança maior, sobre o desfecho da história. Porém, ele descreve que antes disso acontecer, o povo judeu novamente sofreria as duras consequências por suas escolhas erradas. Confira Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 3. Possivelmente pela aliança feita com o anticristo. É impossível considerar esta misteriosa profecia como já tendo sido cumprida. Nada há na história dos Macabeus, nem na queda de Jerusalém, sob os exércitos de Tito, que cumpra adequadamente as condições das palavras dos profetas. Quando se juntaram as nações para lutar contra Jerusalém, quando se fenderam em dois o Monte das Oliveiras para a fuga dos perseguidos, quando já amanheceu um dia que tenha preenchido a descrição dos versos 6 e 7 que acabamos de ler. Porém, antes de acontecer o desfecho final, Zacarias registra também a chegada do Messias em sua primeira vinda a este mundo. Ou seja, Zacarias estava escrevendo sobre o pano de fundo geral da história da redenção. Não tinha a clareza que temos hoje, que haveria duas vindas do Messias. A primeira, Zacarias capítulo 9, versículo 9, o Messias vem montado num jumentinho. É o momento da encarnação da esperança. A esperança tomou a forma humana, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. Pois só conseguiu enxergar o Messias em sua segunda vinda, descrita em Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 9. No capítulo 14, dos versos 16 a 20, Zacarias descreve o reino milenar do Messias. Particularmente, cremos em um reino milenar literal, aqui na terra, antes dos novos céus e nova terra. Do contrário, Apocalipse capítulo 20, versículo 6, não teria sentido, pois João deveria ter escrito: reinarão com ele por toda a eternidade. E não apenas 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Confira lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Depois disso, sim, os novos céus e a nova terra. Abro aspas. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Isso está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. Zacarias nos fala de um reino perfeito, o reino do Messias, e é nesse futuro que deve estar a nossa esperança. Escrevendo sobre a ressurreição dos salvos, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo, abro aspas, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Aplicação. Sua esperança está no futuro glorioso que Jesus tem para os salvos? Qual o maior inimigo dessa esperança? Reflitamos. Como conclusão, Zacarias viveu em um tempo de reconstrução, onde seu povo, em estado de pobreza e desalento, não tinha ânimo nem esperança. Nesse contexto, Deus usa o profeta para transmitir mensagens de ânimo e de esperança, mensagens extensivas a todo o povo de Deus em todos os tempos e em todos os lugares. Esperança essa que só é real e possível por causa da obra redentora de Jesus. Sim, Ele nos remiu para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Somos tições tirados do fogo da condenação eterna para um futuro glorioso. Um futuro que transcende essa vida. Confie na graça e não remova os olhos da eternidade. Aconteça o que acontecer, o final valerá a pena. Que Deus nos ajude. Amém.